manipulando os genes. O que é um gene egoísta? Não é apenas um fragmento físico único de DNA. Assim como no caldo primordial, ele é todas as réplicas de um fragmento específico de DNA, distribuído por todo o mundo. Se nos permitirmos falar sobre os genes como se tivessem objetivos conscientes, sempre nos certificando de podermos traduzir nossa linguagem descuidada para termos respeitáveis, se assim quiséssemos, poderíamos perguntar: o que um gene egoísta isolado tenta fazer? Ele tenta tornar-se mais numeroso no fundo de genes. Basicamente ele o faz ajudando a programar os corpos nos quais se encontra, de modo que sobrevivam e se reproduzam. Agora, porém, estamos enfatizando que ele é um agente distribuído, existindo em muitos indivíduos diferentes ao mesmo tempo. O ponto-chave deste capítulo é que um gene poderá ser capaz de auxiliar réplicas de si próprio localizadas em outros corpos. Se isso ocorrer, parecerá altruísmo individual, mas realizado pelo egoísmo dos genes. Imagine o gene para albinismo no homem. Na realidade existem vários genes que podem originar o albinismo, mas refiro-me apenas a um deles. Este gene é recessivo, isto é, deve estar presente em dose dupla para que uma pessoa seja albina. Isso ocorre aproximadamente em um indivíduo para cada 20,000. Mas o gene também está presente em dose única em cerca de um indivíduo para cada 70. Estas pessoas não são albinas. Como ele está distribuído por muitos indivíduos, um gene tal como esse para o albinismo poderia, teoricamente, auxiliar sua própria sobrevivência no fundo, programando seus corpos de modo que se comportem altruisticamente em relação a outros corpos albinos, uma vez que sabe-se que estes contêm o mesmo gene. O gene para albinismo deveria ficar satisfeito se alguns dos corpos que habitam morressem, desde que ao fazê-la, ajudassem outros corpos, contendo o mesmo gene, a sobreviver. Se o gene para albinismo pudesse fazer com que um de seus corpos salvasse as vidas de 10 corpos albinos, então mesmo a morte do altruísta seria amplamente compensada pelo número aumentado de genes para albinismo no fundo. Deveríamos então esperar que os albinos fossem especialmente gentis uns com os outros? A resposta, na realidade, é provavelmente não. A fim de entender por que não, devemos abandonar temporariamente nossa metáfora do gene como um agente consciente, pois neste contexto ela torna-se, sem dúvida, enganadora. Devemos voltar novamente para termos respeitáveis, embora mais enfadonhos. Os genes para albinismo, na realidade, não querem sobreviver ou auxiliar outros genes para albinismo, mas, se acontecesse que o gene para albinismo fizesse seus corpos comportarem-se altruisticamente em relação a outros albinos, automaticamente, quer queira quer não, ele tenderia a tornar-se, em consequência, mais numeroso no fundo. Para que isto ocorra, porém, o gene teria que ter dois efeitos independentes sobre os corpos. Ele não deve apenas conferir seu efeito normal de tez muito pálida, deve também conferir uma tendência a ser seletivamente altruísta em relação a indivíduos com tez pálida. Um gene de efeito duplo como este, se ele existisse, poderia ser muito bem sucedido na população. É bem verdade que os genes têm efeitos múltiplos, como enfatizei no capítulo 3. É teoricamente possível que pudesse surgir um gene, o qual conferisse um rótulo visível externamente, como pele pálida, barba verde, ou qualquer coisa conspícua, a também conferisse a tendência a ser particularmente gentil aos possuidores deste rótulo perceptível. Isto seria possível, mas não especialmente provável. A posse de barba verde tem a mesma probabilidade de estar ligada a uma tendência a crescer unhas encravadas do que qualquer outra característica, e a predileção por barbas verdes tem igual probabilidade de vir junto à incapacidade de sentir o cheiro da palma de Santa Rita. Não é muito provável que exatamente o mesmo gene produza tanto o rótulo correto como o tipo adequado de altruísmo, o que talvez possa ser chamado de efeito altruístico da barba verde. No entanto, é uma possibilidade teórica. Um rótulo arbitrário como barba verde é apenas uma maneira pela qual um gene pode reconhecer cópias de si próprio em outros indivíduos. Haverá outras maneiras. Uma maneira possível, particularmente direta, é a seguinte: o possuidor de um gene altruísta poderá ser reconhecido simplesmente pelo fato de realizar atos altruístas.
Um gene poderia prosperar no fundo se dissesse o equivalente a corpo. Se estiver afogando-se por tentar salvar outra pessoa de afogamento, pule a salvar. O motivo pelo qual um gene deste tipo poderia ser bem sucedido é que há uma possibilidade maior do que média de que a contenha o mesmo gene altruísta para salvamento de vidas. O fato de a ser visto tentando salvar outra pessoa é um rótulo, equivalente à barba verde, é menos arbitrário do que uma barba verde, mas ainda parece ser bastante improvável. Há maneiras plausíveis pelas quais os genes podem reconhecer suas cópias em outros indivíduos. A resposta é sim. É fácil mostrar que parentes próximos da família têm uma probabilidade maior do que a média de compartilharem genes. Desde há muito tem estado claro que esta deve ser a razão para o altruísmo dos pais em relação a seus filhos ser tão comum. O que R. Fisher, J.B.S. Aldana e principalmente W.D. Hamilton entenderam foi que o mesmo se aplica a outros parentes próximos, irmãos e irmãs, sobrinhos a sobrinhas, primos próximos. Se um indivíduo morre a fim de salvar 10 parentes próximos, uma cópia do gene para altruísmo de parentesco poderá se perder, mas um número maior de cópias do mesmo gene será salvo. Um número maior é um tanto vago, parentes próximos também o é. Podemos introduzir maior precisão, como Hamilton mostrou. Seus 2 artigos de 1964 encontram-se entre as mais importantes contribuições à etologia social jamais escritas. Nunca pude entender por que têm sido tão negligenciados pelos etólogos. Seu nome nem mesmo consta do índice de 2 textos básicos importantes de etologia, ambos publicados em 1970. Felizmente há sinais recentes de um despertar de interesse por suas ideias. Os artigos de Hamilton são um tanto matemáticos, mas é fácil aprender intuitivamente os princípios básicos, sem matemática rigorosa, embora sob pena de certa simplificação excessiva. O que queremos calcular é a probabilidade, ou chance, de 2 indivíduos, como 2 irmãs, compartilharem um determinado gene. Para simplificar, suporei que estamos nos referindo a genes raros no fundo como um todo. A maioria das pessoas compartilha o gene para não ser albino, estejam elas relacionadas ou não entre si. A razão deste gene ser tão comum é que na natureza os albinos têm menor probabilidade de sobreviver do que os não albinos, porque, por exemplo, o sons ofusca faz com que tenham relativamente menor probabilidade de ver um predador que se aproxima. Não estamos preocupados em explicar o predomínio no fundo de genes obviamente bons como o gene para não ser albino. Estamos interessados em explicar o sucesso de genes, especificamente como resultado de seu altruísmo. Podemos, portanto, supor que esses genes são raros, pelo menos nos estágios iniciais deste processo de evolução. O importante é que mesmo um gene raro na população como um todo é comum em uma família. Eu possuo vários genes raros na população como um todo, a você também. A probabilidade de ambos possuirmos os mesmos genes raros é, de fato, muito pequena. Mas, há uma boa chance de minha irmã possuir um gene raro específico que eu possuo. Há uma chance igualmente boa de sua irmã possuir um gene raro em comum com você. A probabilidade, neste caso, é de exatamente 50%. É fácil explicar por quê. Suponha que você possua uma cópia do gene G e você deve tê-la recebido de seu pai ou de sua mãe. Por conveniência podemos ignorar várias possibilidades pouco comuns que G é uma nova mutação, que ambos os seus pais possuíam-no, ou que um de seus pais tinha 2 cópias deste gene. Suponha que foi seu pai quem te deu o gene. Cada uma de suas células somáticas comuns, assim, possui uma cópia de G e você lembra-se que quando um homem faz um espermatozoide ele lhe distribui metade de seus genes. Há, portanto, uma probabilidade de 50% do espermatozoide que gerou sua irmã ter recebido o gene G se, por outro lado, você recebeu o G de sua mãe. Um raciocínio inteiramente análogo mostra que metade dos óvulos dela devem ter possuído G. Novamente, a probabilidade de sua irmã possuir G é de 50%. Isto significa que se você tivesse 100 irmãos e irmãs, aproximadamente metade deles possuiria qualquer gene raro específico que você carrega. Significa também que se você possui 100 genes raros, aproximadamente 50 deles estão no corpo de qualquer um de seus irmãos ou irmãs.
Você pode fazer o mesmo tipo de cálculo para qualquer grau de parentesco que deseje. Uma relação importante é entre pais a filhos. Se você possui uma cópia do gene H, a probabilidade de que um de seus filhos qualquer o possua também é de 50%, pois metade de suas células sexuais contém H e qualquer filho foi feito de uma dessas células. Se você tem uma cópia do gene J, a probabilidade de que seu pai também o tivesse é de 50%, pois você recebeu metade de seus genes dele e a metade de sua mãe. Por conveniência utilizamos um índice de parentesco o qual exprime a probabilidade de um gene ser compartilhado entre dois parentes. O parentesco entre dois irmãos é 2, pois metade dos genes apresentados por um irmão serão encontrados no outro. Este é um número médio. Pelo acaso da seleção meiótica é possível a pares específicos de irmãos compartilhar mais ou menos genes. O parentesco entre pai e filho é sempre exatamente 2. É um tanto cansativo cada vez fazer os cálculos a partir dos princípios básicos. Portanto, aqui está uma regra pronta e aproximada para determinar o parentesco entre dois indivíduos quaisquer A e B. Talvez você a ache útil para fazer seu testamento, ou para interpretar semelhanças aparentes em sua própria família. A regra funciona em todos os casos simples, mas não se aplica no caso de cruzamento incestuoso a incertos insetos, como veremos. Em primeiro lugar, identifique todos os antepassados em comum de A e de B. Os antepassados em comum de um par de primos co-irmãos são o avô e a avó em comum. Assim que você tiver encontrado um antepassado em comum, será logicamente verdadeiro. É claro que todos os seus antepassados serão também comuns A e B. No entanto, ignoramos todos os antepassados em comum com exceção dos mais recentes. Neste sentido, primos co-irmãos têm apenas 2 antepassados em comum. Se B for um descendente direto de A, por exemplo seu bisneto, então o próprio A será o antepassado em comum que estamos procurando. Tendo localizado o antepassado, ou antepassados, em comum de A e B, determine a distância de geração da seguinte maneira. Começando em A, suba a árvore genealógica até atingir um antepassado em comum. Em seguida desça novamente até B. O número total de degraus para cima e depois para baixo é a distância de geração. Sendo de B, por exemplo, a distância de geração é 3. O antepassado em comum é pai de A, suponha, a avó de B. Começando em A, você deve subir uma geração a fim de atingir o antepassado em comum. Então, para descer até B você deve passar 2 gerações do outro lado. A distância de geração, portanto, será 1 mais 2 igual a 3. Tendo encontrado a distância de geração entre A e B através de um antepassado em comum específico, calcule a porção de seu parentesco pela qual o antepassado é responsável. Para fazer isto, multiplique 2 por ele mesmo uma vez para cada degrau da distância de geração. Se esta for 3, isto significará calcular 2x, 2x, 2, ou seja, 2, 3. Se a distância de geração através de determinado antepassado é igual a g degraus, a porção do parentesco devida àquele antepassado será 1/2g. Mas isto é apenas parte do parentesco entre A e B. Se eles tiverem mais de um antepassado em comum, teremos que acrescentar o número equivalente para cada antepassado. Geralmente ocorre que a distância de geração é a mesma para todos os antepassados em comum de um par de indivíduos, tendo determinado o parentesco entre A e B devido a cada um dos antepassados. Portanto, na prática você terá apenas que multiplicá-lo pelo número de antepassados. Primos co-irmãos, por exemplo, têm 2 antepassados em comum e a distância de geração através de cada um é 4. Seu parentesco, portanto, é 2x, 2, 4 igual a 8. Se A for bisneto de B, a distância de geração será 3 e o número de antepassados em comum será 1, o próprio B, de modo que o parentesco será 1x, 2, 3 igual a 8. Do ponto de vista genético, seu primo co-irmão é equivalente a um bisneto. Da mesma forma, você tem a mesma probabilidade de puxar a seu do parentesco igual a 2x, 2, 3 igual a 4, do que seu avô, parentesco igual a 1x, 2, 2 igual a 4. Para parentescos distantes como primos de terceiro grau, 2x, 2, 8 igual a 128, nos aproximamos da probabilidade básica de um gene qualquer apresentado por A ser compartilhado por um indivíduo tomado aleatoriamente da população.
Um primo de terceiro grau não é muito diferente de qualquer João, José ou Antônio no que se refere a um gene altruísta. Um primo de segundo grau, parentesco igual 1/32, é apenas um pouco especial. Um primo e co-irmão já o é bastante mais. 8. Irmãos legítimos, e pais e filhos são muito especiais. 2. A gêmeos idênticos, parentesco igual 1, são tão especiais quanto o próprio indivíduo. Tios a tias, sobrinhos, avós a avós, e meio-irmãos e irmãs são intermediários com um parentesco de 4. Estamos agora prontos para falar com mais precisão de genes para altruísmo de parentesco. Um gene para o salvamento suicida de 5 primos não se tornaria mais numeroso na população, mas um gene para o salvamento de 5 irmãos ou 10 primos co-irmãos realmente se tornaria. O requisito mínimo para que um gene altruísta suicide seja bem sucedido é que salve mais de 2 irmãos, ou filhos, ou pais, mais de 4 meio-irmãos, ou tios, tias, sobrinhos, avós, ou netos, mais de 8 primas co-irmãos, etc. Este gene, em média, tenderá a manter-se nos corpos de um número suficiente de indivíduos salvos pelo altruísta para compensar sua própria morte. Se um indivíduo pudesse ter certeza de que determinada pessoa é seu gêmeo idêntico, deveria preocupar-se tanto pelo bem-estar deste último quanto pelo seu próprio. Qualquer gene para altruísmo entre gêmeos necessariamente estará presente em ambos, de modo que se um deles morre heroicamente para salvar o outro, o gene sobrevive. O taco ou galinha nascem ninhadas de quádruplos idênticos. Pelo que eu saiba, nenhuma façanha de sacrifício próprio foi observada em tacos jovens, mas foi indicado que deve-se definitivamente esperar um altruísmo marcante. Valeria a pena alguém examinar o assunto quando estivesse na América do Sul. Podemos agora entender que o cuidado com a prole é apenas um caso especial de altruísmo para com parentes. Do ponto de vista genético, um adulto deveria devotar tanto cuidado e atenção a seu irmão pequeno órfão quanto a um de seus próprios filhos. Seu parentesco com ambas as crianças é exatamente o mesmo. 2. Em termos de seleção de genes, um gene para comportamento altruísta da irmã mais velha deveria ter a mesma probabilidade de espalhar-se pela população quanto um gene para altruísmo dos pais. Isto, na prática, é uma simplificação excessiva por várias razões que examinaremos mais tarde. O cuidado fraterno não é, de forma alguma, tão comum na natureza quanto o cuidado com a prole. Mas o que quem mostrar aqui é que não há nada especial, do ponto de vista genético, a respeito do relacionamento pais-filhos, em comparação ao relacionamento irmão-irmã. O fato dos pais efetivamente transmitirem genes aos filhos, mas as irmãs não transmitirem-nos umas às outras é irrelevante, uma vez que ambas as irmãs recebem réplicas idênticas dos mesmos genes, dos mesmos pais. Algumas pessoas usam o termo seleção de parentesco para diferenciar este tipo de seleção natural da seleção de grupo, sobrevivência diferencial de grupos, a da seleção individual, sobrevivência diferencial de indivíduos. A seleção de parentesco é responsável pelo altruísmo dentro da família. Quanto mais próximo o parentesco, mais forte a seleção. Nada há de errado com este termo, mas infelizmente talvez ele tenha que ser abandonado devido a empregos errôneos a que foi submetido recentemente. Empregos estes que provavelmente desnortearão e confundirão os biólogos por muitos anos. E Wilson, em seu livro admirável, A Não Ser Pelo Que Segue, Sociobiologia de Neossíntesis, define seleção de parentesco como um tipo especial de seleção de grupo. Ele apresenta um diagrama que claramente mostra que considera um intermediário entre seleção individual e seleção de grupo no sentido convencional, o sentido que usei no capítulo 1. A seleção de grupo, porém mesmo segundo a própria definição de Wilson, significa a sobrevivência diferencial de grupos de indivíduos. Há, certamente, um sentido no qual uma família é um tipo especial de grupo. Mas o âmago do argumento de Hamilton é que a distinção entre família e não família não é absoluta, mas uma questão de probabilidade matemática. Não constitui pane da teoria de Hamilton a ideia de que os animais deveriam se comportar altruisticamente em relação a todos os membros da família e egoisticamente em relação aos demais. Não há delimitações definidas a serem estabelecidas entre família e não família. Não temos que decidir se primos de segundo grau,
Por exemplo, devem ser considerados como pertencentes ou não ao grupo da família. Simplesmente esperamos que eles tenham a tendência a receber um 16 do altruísmo recebido por filhos ou irmãos. A seleção de parentesco definitivamente não é um caso especial de seleção de grupo, é uma consequência da seleção de genes. Há uma falha ainda mais séria na definição de seleção de parentesco de Wilson. Ele deliberadamente exclui os filhos. Eles não são parentes. Evidentemente ele sabe muito bem que os filhos são parentes de seus pais, mas prefere não recorrer à teoria da seleção de parentesco a fim de explicar o cuidado altruísta dos pais para com seus próprios filhos. Ele, evidentemente, tem o direito de definir uma palavra como quiser, mas esta definição cause muita confusão. Espero que Wilson altere-a nas edições futuras de seu livro Justificadamente Influente. Do ponto de vista genético, o cuidado com a prole e o altruísmo fraterno evoluem devido exatamente ao mesmo motivo. Em ambos os casos há uma boa chance do gene altruísta estar presente no corpo do beneficiado. Peço a condescendência do leitor não especializado por esta pequena diatribe e volto apressadamente à história principal. Até agora simplifiquei excessivamente e é hora de introduzir algumas restrições. Mencionei, em termos elementares, os genes suicidas para salvamento das vidas de determinados números de parentes de grau precisamente conhecido de parentesco. Na vida real, obviamente, não se pode esperar que os animais contem exatamente quantos parentes estão salvando, nem que façam os cálculos de Hamilton rir a cabeça, mesmo que tivessem uma maneira de saber com certeza quem são seus irmãos a primos. Na vida real o suicídio certo e o salvamento absoluto de vidas devem ser substituídos por riscos estatísticos de morte, de si próprio e de outros. Poderá valer a pena salvar até mesmo um primo de terceiro grau, se o risco para si próprio for muito pequeno. De qualquer forma, tanto você como o parente que você pensa em salvar morrerão um dia. Todo indivíduo tem uma expectativa de vida a qual um estatístico poderia calcular com certa probabilidade de erro. Salvar a vida de um parente que logo morrerá de velhice causa menos impacto no fundo de genes do futuro do que salvar a vida de um parente igualmente próximo que tem a maior parte de sua vida pela frente. Nossos cálculos simétricos, bem definidos, de parentesco têm que ser modificados por considerações atuariais confusas. Avós a netos têm, do ponto de vista genético, razão idêntica para comportarem-se altruisticamente uns em relação aos outros, pois cada um compartilha um quadro dos genes do outro. Mas se os netos têm maior expectativa de vida, os genes para altruísmo de avô para neto possuem maior vantagem seletiva do que os genes para altruísmo de neto para avô. É possível que o benefício líquido resultante do auxílio a um parente jovem distante exceda aquele resultante do auxílio a um parente próximo velho. A propósito, não ocorre necessariamente, é claro, que os avós tenham expectativa de vida menor do que os netos. Em espécies com alta taxa de mortalidade infantil poderá ocorrer o inverso. Estendendo-se a analogia com a atuária, os indivíduos podem ser considerados agentes de seguros de vida. Pode-se esperar que um indivíduo invista ou arrisque uma determinada proporção de seu próprio ativo na vida de outro indivíduo. Ele levará em consideração seu parentesco com outro indivíduo e também se este é um bom risco em termos de sua expectativa de vida comparada com a do próprio segurador. A rigor deveríamos falar em expectativa de reprodução a não em expectativa de vida, ou, para sermos ainda mais precisos, expectativa de capacidade geral de beneficiar os próprios genes no futuro. Então, para que o comportamento altruístico evolua, o risco líquido para o altruísta deve ser menor do que o benefício líquido para o receptor multiplicado pelo parentesco. Os riscos aos benefícios devem ser calculados da maneira atuarial complexa que esbocei. Mas que cálculo complicado para se esperar que uma pobre máquina de sobrevivência faça, especialmente com pressa. Até mesmo o grande biólogo matemático J.B. Aldani observou, em um artigo de 1955 no qual antecipou Hamilton postulando a difusão de um gene para salvar parentes próximos de afogamento. Nas duas ocasiões em que tirei da água pessoas que provavelmente estavam se afogando, com um risco mínimo para mim, não tive tempo de fazer tais cálculos. Felizmente, no entanto, como Aldani bem sabia,
Não é necessário supor que as máquinas de sobrevivência conscientemente façam as somas na cabeça. Assim como poderemos utilizar uma régua de cálculo sem notar que na realidade estamos usando logaritmos, da mesma maneira um animal poderá estar programado antecipadamente de tal forma que comporte-se como se tivesse feito um cálculo complicado. Isto não é tão difícil de imaginar como parece. Quando um homem joga uma bola para o alto ou pega novamente, ele comporta-se como se tivesse resolvido um conjunto de equações diferenciais ao prever a trajetória da bola. Talvez ele não saiba o que é uma equação diferencial nem se preocupe, mas isto não afeta sua habilidade com a bola. A nível subconsciente, alguma coisa funcionalmente equivalente aos cálculos matemáticos está ocorrendo. Da mesma forma, quando um homem toma uma decisão difícil após pesar todos os prós e os contras a todas as consequências da decisão que ele possa imaginar, estará realizando o equivalente funcional a um cálculo de soma ponderada, tal qual um computador poderia efetuar. Se tivéssemos que programar um computador para que simulasse um modelo de uma máquina de sobrevivência que tomasse decisões sobre quando comportar-se altruisticamente, provavelmente teríamos que proceder da seguinte maneira. Deveríamos fazer uma lista de todas as coisas possíveis que o animal pode fazer. Então, para cada um desses padrões alternativos de comportamento, programamos um cálculo de soma ponderada. Todos os vários benefícios terão um sinal positivo. Todos os riscos terão um sinal negativo. Tanto os benefícios como os riscos serão ponderados através de sua multiplicação pelo índice de parentesco apropriado, antes de se efetuar a soma. Para simplificar, podemos, inicialmente, ignorar outros pesos, tais como aqueles para a idade e a saúde. Como o parentesco de um indivíduo consigo mesmo é 1, isto é, ele possui 100% de seus próprios genes. Obviamente, os riscos a benefícios para si próprio não serão absolutamente desprezados, mas receberão seu peso normal no cálculo. A soma completa para qualquer um dos padrões alternativos de comportamento será assim: benefício líquido do padrão de comportamento igual ao benefício para si próprio, risco para si próprio mais 2 benefício para o irmão, 2 risco para o irmão mais 2 benefício para o outro irmão, 1/2 risco para o outro irmão mais 1/8 benefício para o primo co-irmão, 8 risco para o primo co-irmão mais 2 benefício para o filho, 2 risco para o filho mais etc. O resultado da soma será um número chamado de resultado benéfico líquido daquele padrão de comportamento. Em seguida, o modelo de animal computa a soma equivalente para cada padrão alternativo de comportamento de seu repertório. Finalmente, ele decide realizar o padrão de comportamento que apresentou o maior benefício líquido. Mesmo que todos os resultados sejam negativos, ele deve, assim mesmo, escolher a ação com o resultado mais alto, o menor dos males. Lembre-se que qualquer ação positiva envolve o consumo de energia e de tempo. Ambos poderiam ter sido usados para fazer outras coisas. Se não fazer nada apresenta-se como comportamento com maior resultado benéfico líquido, o modelo do animal não fará nada. Aqui está um exemplo excessivamente simplificado, desta vez expresso sob a forma de um solilóquio subjetivo, não como uma simulação de computador. Sou um animal que encontrou um grupo de 8 cogumelos. Após considerar seu valor nutritivo e subtrair certo valor pelo pequeno risco de serem venenosos, estimo que valham 6 unidades positivas cada um. As unidades são resultados arbitrários, como no capítulo anterior. Os cogumelos são tão grandes que eu só poderia comer 3 deles. Devo informar alguém mais a respeito de meu achado emitindo um grito de alimento. Quem está por perto? O irmão B. Seu parentesco comigo é 2. O primo grau Celsius. Parentesco comigo igual a 8, e D, não tem relação especial comigo. Seu parentesco é um número pequeno, o qual, na prática, pode ser considerado 0. O resultado benéfico líquido para mim, se eu me mantiver em silêncio, será mais 6 para cada um dos 3 cogumelos que como, ou seja, mais 18 no total. Meu resultado benéfico líquido se eu emitir o grito de alimento exige algumas contas. Os 8 cogumelos serão compartilhados igualmente entre nós 4. O resultado para mim dos 2 que como será 6 unidades positivas normais para cada um, ou seja, mais 12 no total. Mas, obterei também algum resultado positivo quando meu irmão e meu primo comerem, cada um,
seus 2 cogumelos, devido aos genes que compartilhamos. O resultado real será um x12, mais um 2x12, mais um 8x12, mais 0x121 igual mais 19 ponto de interrogação ponto igual. O benefício líquido correspondente para o comportamento egoísta era mais 18. Os resultados são próximos, mas o veredicto é claro. Devo emitir o grito de alimento. Neste caso, o altruísmo de minha parte recompensaria meus genes egoístas. Para simplificar, fiz a suposição de que o animal calcula o que é melhor para seus genes. O que acontece na realidade é que o fundo enche-se de genes que influenciam os corpos de tal maneira que estes comportam-se como se tivessem feito os cálculos. Em qualquer caso, o cálculo é apenas uma primeira aproximação ao que idealmente deveria ser. Ele ignora muitas coisas, incluindo as idades dos indivíduos. Além disto, se acabei de ter uma boa refeição, de modo que só possa comer um cogumelo, o benefício líquido que resulta de emitir o grito de alimento será maior do que seria se estivesse faminto. Os refinamentos progressivos de cálculo que poderiam ser feitos no melhor de todos os mundos possíveis não têm fim. Mas a vida real não é vivida no melhor de todos os mundos possíveis. Não podemos esperar que animais reais levem em consideração todos os mínimos detalhes ao chegar a uma decisão ótima. Teremos que descobrir, através de observação ou de experimentação na natureza, o quão próximos os animais reais de fato chegam a uma análise do tipo custo-benefício ideal. Apenas para termos certeza de que não fomos levados longe demais pelos exemplos subjetivos, voltemos rapidamente à linguagem de genes. Os corpos vivos são máquinas programadas por genes que sobreviveram, e esses sobreviveram sob condições que tenderam, em média, a caracterizar o ambiente da espécie no passado. As estimativas de custos a benefícios, portanto, estão baseadas em experiência passada, exatamente como nas tomadas de decisão no homem. No entanto, experiência, neste caso, tem um sentido especial de experiência de gene ou, mais precisamente, de condições da sobrevivência passada de genes. Como os genes também dão às máquinas de sobrevivência a capacidade de aprender, poder-se-ia dizer que algumas estimativas de custo-benefício são igualmente tomadas com base na experiência individual. Enquanto as condições não mudarem muito drasticamente, as estimativas serão boas. As máquinas de sobrevivência em média terão a tendência a tomar as decisões acertadas. Se as condições mudam rapidamente, elas tenderão a tomar decisões errôneas. A seus genes pagarão a pena. Sem dúvida, as decisões humanas baseadas em informação ultrapassada tendem a ser erradas. Estimativas de parentesco também estão sujeitas ao erro e à incerteza. Até agora, em nossos cálculos excessivamente simplificados, consideramos que as máquinas de sobrevivência sabem quem está relacionado a elas e quão intimamente. Na vida real, um conhecimento certo deste tipo ocasionalmente é possível, mas mais comumente o parentesco pode apenas ser estimado como um número médio. Suponha, por exemplo, que I e B pudessem igualmente ser meios-irmãos ou irmãos legítimos. Seu parentesco será um 4 ou um 2, mas como não sabemos se são meios-irmãos ou irmãos legítimos, o número efetivamente utilizável é a média, 3/8. Se for certo que possuem a mesma mãe, mas a probabilidade de terem mesmo pai for de apenas 1/10, então há 90% de probabilidade de serem meios-irmãos a 10% de probabilidade de serem irmãos legítimos. O parentesco efetivo será um 10x12 mais 9 10x14 igual a 0, 275. Mas, quando dizemos que há 90% de probabilidade, a que nos referimos? Estaremos dizendo que um naturalista humano após uma longa pesquisa de campo tem 90% de certeza, ou que os animais têm esta certeza. Com um pouco de somas dual, coisas poderão ser quase iguais. Para entender isto, temos que pensar como os animais poderão de fato estimar quem são seus parentes próximos. Sabemos quem são nossos parentes porque nos é dito, porque damos-lhes nomes, porque temos casamentos formais a porque temos registros escritos a boas memórias. Muitos antropólogos sociais preocupam-se com parentesco nas sociedades que estudam. Eles não se referem ao parentesco genético verdadeiro, mas às ideias subjetivas aculturais de parentesco.
Os costumes humanos aos rituais tribais normalmente dão grande ênfase ao parentesco. O culto aos antepassados é muito difundido e a lealdade a obrigações familiares dominam boa parte da vida. As vendetas, as lutas entre clãs são facilmente interpretadas segundo a teoria genética de Hamilton. Os tabus contra incesto confirmam os profundos sentimentos de parentesco no homem. Embora a vantagem genética de um tabu contra o incesto nada tenha a ver com altruísmo, provavelmente relaciona-se aos efeitos nocivos dos genes recessivos que aparecem com o inbreeding. Por alguma razão muitos antropólogos não gostam dessa explicação. Como poderiam os animais selvagens saber quem são seus parentes? Ou, em outras palavras, que regras de comportamento poderiam seguir as quais tivessem o efeito indireto de fazer com que parecessem saber a respeito de parentesco? A regra seja gentil para com seus parentes não responde à pergunta de como esses devem ser reconhecidos na prática. Os genes devem dar aos animais uma regra prática de ação simples, uma regra que não envolva a percepção sábia do propósito último da ação, mas uma regra que funcione mesmo assim, pelo menos sob condições normais. Nós, humanos, estamos familiarizados com as regras. Elas são tão potentes que, se temos pouca visão, obedecemos à regra em si, mesmo quando percebemos perfeitamente que ela não está servindo em nada para nós ou para qualquer outra pessoa. Alguns judeus e muçulmanos, por exemplo, prefeririam passar fome a quebrar sua regra contra comer carne de porco. Que regras práticas simples poderiam os animais obedecer às quais, em condições normais, tivessem o efeito indireto de beneficiar seus parentes próximos? Se os animais tivessem a tendência a se comportar altruisticamente em relação a indivíduos que se assemelhassem fisicamente a eles, poderiam, indiretamente, estar ajudando seus parentes. Muito dependeria dos detalhes da espécie em questão. Uma regra deste tipo, de qualquer forma, só levaria a decisões corretas num sentido estatístico. Se as condições mudassem, se uma espécie, por exemplo, começasse a viver em grupos muito maiores, ela poderia conduzir a decisões erradas. É possível imaginar o preconceito racial como uma generalização irracional de uma tendência de seleção de parentesco a identificar-se com indivíduos fisicamente semelhantes e a ser desagradável a indivíduos de aparência diferente. Numa espécie cujos membros não se locomovem muito, ou cujos membros movem-se em pequenos grupos, a probabilidade de que qualquer indivíduo ao acaso que você encontre seja um parente bastante próximo poderá ser grande. Neste taco a regra seja gentil para qualquer membro da espécie que você encontrar poderia ter um efeito positivo na sobrevivência, no sentido de que um gene que predispõe a seus possuidores a obedecerem a regra poderá tornar-se mais numeroso no fundo. Talvez seja por isto que o comportamento altruístico é descrito tão frequentemente em bandos de macacos a cardumes de baleias. As baleias aos golfinhos afogam-se se não respirarem ar. Tem-se observado baleias jovens a indivíduos feridos que não podem nadar para a superfície serem socorridos e sustentados pelos companheiros do cardume. Não se sabe se as baleias têm alguma forma de identificar seus parentes próximos, mas talvez isto não importe. Talvez a probabilidade global, de que um membro qualquer do cardume seja um parente, seja tão altruísta que o altruísmo vale a pena. Incidentalmente, pelo menos um relato bem autenticado de um banista afogando-se que foi salvo por um golfinho não amestrado. Isto poderia ser considerado uma falha da regra para salvar membros do cardume que estejam afogando-se. A definição de um membro do cardume que está se afogando, para efeito da regra, poderia ser alguma coisa assim, uma coisa comprida debatendo-se a sufocando-se perto da superfície. Tem-se observado babuínos machos adultos arriscarem suas vidas defendendo o resto do bando contra predadores como leopardos. É bastante provável que qualquer macho adulto tenha, em média, um número razoavelmente grande de genes presos em outros membros do bando. Um gene que efetivamente diga, corpo, se você for um macho adulto, defenda o bando contra leopardos, poderia tornar-se mais numeroso no fundo. Antes de deixar de lado este exemplo frequentemente citado, deve-se acrescentar honestamente que pelo menos uma especialista respeitada descreveu fatos muito diferentes. Segundo ela, os machos adultos são os primeiros a desaparecerem no horizonte quando um leopardo surge. Os pintos alimentam-se em grupos formados pela ninhada,
todos seguindo sua mãe. Eles têm dois piados principais. Além do pie agudo alto que já mencionei, eles emitem gorjeios melodiosos curtos quando se alimentam. Os pios agudos, que têm o efeito de pedir ajuda da mãe, são ignorados pelos outros pintos. Estes, no entanto, são atraídos pelos gorjeios. Isto significa que quando um deles encontra a comida, seus gorjeios atraem os demais igualmente para a comida. Em termos do exemplo hipotético anterior, os gorjeios são gritos de alimento. Como naquele caso, o aparente altruísmo dos pintos pode ser facilmente explicado por seleção de parentesco. Como na natureza todos os pintos seriam irmãos legítimos, um gene para emissão do gorjeio de alimento se espalharia, desde que o custo para seu emissor seja menos da metade do benefício líquido para os outros pintos. Como o benefício é distribuído por toda a ninhada, a qual normalmente possui mais de 2 indivíduos, não é difícil imaginar esta condição ocorrendo. Esta regra, evidentemente, falha em situações domésticas ou de fazendas, quando as galinhas chocam ovos que não são seus próprios, até mesmo ovos de peru ou de pato. Mas não se pode esperar que a galinha ou seus pintinhos entendam isto. Seu comportamento foi moldado sob as condições prevalecentes na natureza. Anéis estranhos não são normalmente encontrados em seu ninho. Erros deste tipo poderão, entretanto, ocasionalmente ocorrer na natureza em espécies que vivem em rebanhos ou bandos. Um filhote órfão poderá ser adotado por uma fêmea estranha, muito provavelmente uma fêmea que tenha perdido seu próprio filhote. Especialistas em macacos algumas vezes usam a palavra tia para designar uma fêmea que adota filhotes. Na maioria dos casos não há evidência de que ela realmente seja tia ou qualquer outro parente. Se estes estudiosos estivessem tão cônscios dos genes como deveriam estar, não usariam uma palavra importante como tia tão levianamente. Na maioria dos casos deveríamos provavelmente considerar a adoção, não importa quão comovente ela pareça, como uma falha de uma regra intrínseca. Isto porque a fêmea generosa em nada está ajudando seus próprios genes ao cuidar do órfão, está gastando tempo e energia que poderia estar investindo nas vidas de seus próprios parentes, especialmente os próprios filhos. A adoção é provavelmente um erro que ocorre tão raramente que a seleção natural não preocupou-se em mudar a regra, tornando o instinto maternal mais seletivo. Incidentalmente, em muitos casos tais adoções não ocorrem e o órfão é deixado morrer. Há um exemplo de um erro tão extremo que talvez você prefira considerá-lo não como um erro, mas como evidência contra a teoria do gene egoísta. É o caso das macacas despojadas de seus filhotes, as quais têm sido vistas roubar um filhote de outra fêmea a cuidar dele. Vejo isto como um erro duplo, uma vez que a fêmea que adota não apenas perde seu tempo, mas também libera uma fêmea rival do encargo de criar filhotes a deixar livre para ter outro mais depressa. Parece-me um exemplo crítico que merece uma pesquisa detalhada. Precisamos saber com que frequência ocorre. Qual, em média, é o parentesco entre a mãe adotiva e o filhote, a qual a atitude da mãe verdadeira. Afinal de contas, é vantajoso para ela que seu filhote seja adotado. As mães deliberadamente tentam enganar as fêmeas jovens induzindo-as a adotarem seus filhotes. Também foi sugerido que as mães adotivas as arrebatadoras de filhotes poderiam se beneficiar adquirindo prática valiosa na arte de criar a prole. Um exemplo de uma falha deliberadamente planejada do instinto maternal é oferecido pelo cuco por outros parasitas de filhotes, pássaros que põem seus ovos em um ninho alheio. O cuco aproveita-se da regra inerente nas aves com filhotes. Seja gentil com qualquer pássaro pequeno que esteja no ninho que você construiu. Deixando os cucos de lado, esta regra normalmente terá o efeito desejado de restringir o altruísmo aos parentes imediatos, pois acontece que os ninhos são tão isolados uns dos outros que o conteúdo de seu ninho quase que obrigatoriamente será seus filhotes. A gaivota Lans argentatus adulta não reconhece seus próprios ovos. Alegremente chocará ovos de outras gaivotas, até mesmo modelos grosseiros de madeira, se estes forem colocados no ninho por pesquisadores. Na natureza, o reconhecimento de ovos não é importante para as gaivotas, pois eles não rolam o suficiente para chegar na vizinhança de outro ninho a alguns metros de distância. Porém, as gaivotas reconhecem seus próprios filhotes. Estes, diferentemente dos ovos, passeiam ou podem facilmente acabar perto de um vizinho adulto.
muitas vezes com resultados fatais, como vimos no capítulo 1. As urias, aves marinhas do hemisfério norte, por outro lado, reconhecem seus próprios ovos através do padrão de salpicamento e distinguem-nos ativamente ao incubar. Isto presumivelmente ocorre porque elas nidificam sobre rochas planas onde existe o perigo dos ovos rolarem a serem confundidos. Poder-se-ia perguntar, por que elas se preocupam em distinguir é só chocar seus ovos? Sem dúvida, se fosse certo que cada fêmea choca os ovos de outra, não importaria se cada mãe em particular choca seus próprios ovos ou não. Este é o argumento de um adepto da seleção de grupo. Imagine o que aconteceria se um grupo de amas secas deste tipo se formassem. O tamanho médio da ninhada da uria é 1. Isto significa que para o círculo de pageamento mútuo funcionar a contento, cada adulto teria que chocar em média um ovo. Agora suponha que alguém trapaceasse a se recusasse a chocar. Em vez de gastar tempo chocando, ela poderia pôr mais ovos. E a beleza do esquema é que os outros adultos, mais altruístas, tomariam conta dos ovos para ela. Eles continuariam a obedecer fielmente à regra: se você vir um ovo perdido de seu ninho, arraste-o a choque-o. Assim, o gene para fraudar o sistema se espalharia pela população e o belo círculo amistoso de amas secas se romperia. Bem, poder-se-ia dizer, o que aconteceria se as aves honestas retaliassem recusando-se a sofrerem chantagem, a decidissem resolutamente chocaram apenas um ovo? Isto frustraria os trapaceadores, pois eles veriam seus ovos expostos nas rochas sem ninguém incubando-os. Isto iria logo corrigi-los. Mas não iria. Como estamos postulando que as babás não distinguem os ovos, se as aves honestas pusessem este esquema em prática a fim de resistir à contínua trapaça, os ovos eventualmente abandonados teriam a mesma probabilidade de serem os seus próprios ou dos trapaceadores. Estes ainda teriam vantagem, pois poria mais ovos teria mais filhotes sobreviventes. A única maneira de uma uria honesta levar a melhor sobre os trapaceadores seria distinguir ativamente seus próprios ovos, isto é, deixar de ser altruísta, cuidar de seus interesses. Usando a linguagem de Maynard Smith, a estratégia de adoção altruísta não é evolutivamente estável. É instável no sentido de que pode ser sobrepujada por uma estratégia rival egoísta de por mais ovos do que a própria cota e em seguida recusar-se a chocá-los. Esta estratégia egoísta é, por sua vez, instável, pois a estratégia altruísta que ela explora é instável, a desaparecerá. A única estratégia evolutivamente estável para uma uria é reconhecer seu próprio ovo a chocá-lo exclusivamente. Isto é exatamente o que ocorre. As espécies de passarinhos parasitadas pelos cucos reagiram, não, neste caso, aprendendo a aparência de seus próprios ovos, mas instintivamente distinguindo aqueles com os sinais típicos da espécie. Como não há perigo delas serem parasitadas por membros da própria espécie, o comportamento é efetivo. Mas, os cucos, por sua vez, retaliaram fazendo seus ovos cada vez mais parecidos em cor, tamanho a padrão com aqueles das espécies hospedeiras. Isto é um exemplo de uma mentira, a qual frequentemente funciona. O resultado desta corrida evolutiva de armamentos foi um aperfeiçoamento notável no mimetismo dos ovos do cuco. Poderemos supor que certa proporção dos ovos e filhotes do cuco são descobertos. Aqueles que não são sobrevivem para pôr a geração seguinte de ovos. Assim, os genes para fraude mais eficiente espalham-se pelo fundo de genes do cuco. Da mesma maneira, os pássaros hospedeiros cujos olhos são aguçados o suficiente para detectar qualquer pequena imperfeição no mimetismo dos ovos do cuco, são aqueles que contribuem mais para o fundo de genes. Olhos aguçados ascéticos, deste modo, são transmitidos à geração seguinte. Este é um bom exemplo de como a seleção natural pode apurar a discriminação ativa. Neste caso, a discriminação contra outra espécie cujos membros estão fazendo o que podem para ludibriar os discriminadores. Voltemos agora à comparação entre a estimativa de um animal de seu parentesco com outros membros de seu grupo, e a estimativa correspondente de um naturalista de campo especialista. Brian Bertrand passou muitos anos estudando a biologia dos leões no Parque Nacional de Serengeti. Baseado em seu conhecimento de seus hábitos reprodutivos, ele estimou o parentesco médio entre indivíduos numa alcateia típica.
Os fatos usados por ele para fazer suas estimativas são mais ou menos estes. Uma alcateia típica consiste de 7 fêmeas adultas que são seus membros mais permanentes. Há 2 machos adultos, que são itinerantes. Cerca de metade das fêmeas adultas não criam um lote ao mesmo tempo ou criam seus filhotes em conjunto, de modo que é difícil dizer a quem cada um deles pertence. O tamanho típico de uma ninhada de 3 filhotes. A paternidade das ninhadas é compartilhada igualmente pelos machos adultos da alcateia. As fêmeas jovens permanecem no bando e substituem as fêmeas velhas que morrem ou se afastam. Os machos jovens são expulsos quando tornam-se adolescentes. Quando crescem, perambulam de alcateia para alcateia em pequenos grupos ou pares de indivíduos relacionados. É pouco provável que retomem a sua família original. Utilizando estas ou outras pressuposições, você pode ver que seria possível computar um número médio para o parentesco entre 2 indivíduos de uma alcateia de leões típica. Bertrand chega ao número 0,22 para um par de machos escolhidos ou acaso 0,15 para um par de fêmeas. Isto significa que os machos em uma alcateia em média são ligeiramente menos próximos do que meios irmãos, as fêmeas ligeiramente mais próximas do que primas co-irmãs. Evidentemente, qualquer par de indivíduos poderia ser constituído por irmãos legítimos, mas Bertrand não tinha como determinar isto e é bem provável que os leões também não tenham. Por outro lado, os números médios que Bertrand estimou, de certa forma estão disponíveis aos próprios leões. Se estes números realmente forem típicos para uma alcateia média, então qualquer gene que predispusesse os machos a comportarem-se em relação a outros machos como se eles fossem quase meios irmãos teria um valor positivo de sobrevivência. Qualquer gene que fosse longe demais ou fizesse os machos comportarem-se de maneira amistosa mais apropriada a irmãos legítimos, sofreria, em média, penalidades, da mesma forma como um gene para comportamento não suficientemente amistoso, como tratar outros machos como primos de segundo grau. Se os fatos da vida dos leões forem como Bertrand afirma aí, igualmente importante, se eles permaneceram assim por um grande número de gerações, então poderemos esperar que a seleção natural tenha favorecido um grau de altruísmo adequado ao grau médio de parentesco em uma alcateia típica. É a isso que eu me referi quando disse que as estimativas de parentesco de um animal ou de um bom naturalista poderão estar bastante próximas. Concluímos, então, que o parentesco verdadeiro poderá ser menos importante na evolução do altruísmo do que a melhor estimativa de parentesco que os animais podem obter. Esta é provavelmente a chave para entender por que o cuidado com a prole é muito mais comum e mais dedicado do que o altruísmo entre irmãos na natureza e também porque os animais poderão dar ainda mais valor a si próprios do que vários irmãos. Em poucas palavras, o que estou dizendo é que além do índice de parentesco, devemos levar em conta algo como um índice de certeza. Embora o relacionamento pais-filhos não seja, geneticamente, mais próximo do que o relacionamento entre irmãos, sua certeza é maior. Normalmente é possível ter muito mais certeza sobre quem são seus filhos do que sobre quem são seus irmãos. E você pode ter ainda mais certeza sobre quem você mesmo é. Mencionamos trapaceadores entre as urias. Diremos mais sobre mentirosos, trapaceadores e exploradores nos capítulos seguintes. Em um mundo no qual os outros indivíduos estão sempre alertas a oportunidades de explorar o altruísmo de seleção de parentesco e usá-lo para seus próprios propósitos, uma máquina de sobrevivência tem que levar em conta em quem ela pode confiar, de quem ela pode realmente ter certeza. Se B for realmente meu irmão pequeno, então devo cuidar dele até metade do que cuido de mim e tanto quanto cuido de meus filhos. Mas posso ter tanta certeza dele quanto de meus filhos. Como posso saber que ele é meu irmão menor? Se grau Celsius for meu irmão gêmeo idêntico, então deverei cuidar dele 2 vezes mais do que cuido de qualquer um de meus filhos. Deverei, de fato, prezar sua vida tanto quanto a minha própria. Mas posso estar certo sobre ele. Ele se parece comigo, sem dúvida, mas talvez aconteça de compartilharmos os genes para características faciais. Não sacrificarei minha vida por ele, porque embora seja possível que ele porte 100% de meus genes, eu sei com certeza que possuo 100% deles, de modo que vale mais para mim do que ele.
Sou o único indivíduo a respeito do qual qualquer um de meus genes egoístas pode ter certeza. Embora, idealmente, um gene para o egoísmo individual possa ser deslocado por um gene rival para o salvamento altruísta de pelo menos um irmão gêmeo idêntico, 2 filhos ou irmãos, ou pelo menos 4 netos, etc. O gene para o egoísmo individual tem a enorme vantagem da certeza da identidade individual. O gene rival para altruísmo para com parentes arrisca-se a cometer erros de identidade, quer legitimamente acidentais, quer deliberadamente planejados por trapaceiros e parasitas. Devemos, portanto, esperar o egoísmo individual na natureza num grau maior do que seria previsto apenas por considerações de parentesco genético. Em muitas espécies a mãe pode ter mais certeza a respeito de seus filhos do que o pai. A mãe põe o ovo visível e concreto, ou dá à luz. Ela tem boa probabilidade de saber com certeza quais são os portadores de seus genes. O pobre pai é muito mais vulnerável ao logro. É com acento circunflexo de se esperar, portanto, que os pais esforcem-se menos do que as mães em cuidar dos jovens. No capítulo sobre a batalha dos sexos, capítulo 9, veremos que há outras razões para esperar a mesma coisa. Da mesma forma, as avós maternas podem estar mais certas de seus netos do que as paternas, e esperar-se-ia que mostrassem mais altruísmo do que estas últimas. Isto porque elas podem estar certas a respeito dos filhos de sua filha, mas seu filho talvez tenha sido enganado. Os avós maternos e as avós paternas estão igualmente certos a respeito de seus netos, pois ambos contam com uma geração de certeza e uma de incerteza. Da mesma maneira, os tios do lado materno deveriam estar mais interessados no bem-estar dos sobrinhos do que aqueles do lado paterno, e de um modo geral deveriam ser tão altruístas quanto as tias. De fato, em uma sociedade com alto grau de infidelidade conjugal, os tios maternos deveriam ser mais altruístas do que os pais, pois têm mais base para confiar em seu parentesco com a criança. Eles sabem que a mãe da criança é, pelo menos, sua meia-irmã. O pai legal nada sabe. Não conheço nenhuma evidência que suporte essas previsões, mas ofereço-as na esperança de que os outros a não tenham ou comecem a procurá-la. Os antropólogos sociais, em particular, talvez tenham coisas interessantes a contar. Voltando ao fato do altruísmo dos pais ser mais comum do que o dos irmãos, parece razoável explicar isto em termos do problema de identificação, mas isto não explica a assimetria fundamental na própria relação pais-filhos. Os pais preocupam-se mais com seus filhos do que estes com seus pais, embora a relação genética seja simétrica e a certeza de parentesco seja idêntica em ambos os sentidos. Um motivo é que os pais, sendo mais velhos e mais competentes na ocupação de viver, estão numa posição prática melhor para ajudar seus filhos. Mesmo que um bebê quisesse alimentar seus pais, na prática ele não está bem equipado para fazê-lo. Há outra assimetria na relação pais-filhos que não se explica a relação entre irmãos. Os filhos são sempre mais jovens do que seus pais. Isto frequentemente, embora nem sempre, significa que eles têm maior expectativa de vida. Como enfatizei acima, a expectativa de vida é uma variável importante a qual, no melhor dos mundos possíveis, deveria entrar nos cálculos de um animal quando ele está decidindo se deve ou não comportar-se altruisticamente. Numa espécie na qual os filhos têm uma expectativa de vida média maior do que seus pais, qualquer gene para altruísmo dos filhos estaria em desvantagem. Significaria planejar o sacrifício próprio altruístico em benefício de indivíduos que estão mais próximos de morrer de velhice do que o altruísta. Um gene para altruísmo dos pais, por outro lado, teria uma vantagem correspondente no que se refere aos termos da expectativa de vida na equação. Algumas vezes ouve-se que a seleção de parentesco é boa como teoria, mas que há poucos exemplos de seu funcionamento na prática. Esta crítica só pode ser feita por alguém que não entende o que significa seleção de parentesco. Na verdade, todos os exemplos de proteção dos filhos a cuidado com a prole, e todos os órgãos do corpo associados, glândulas de secreção de leite, o marsúpio nos cangurus assim por diante, são exemplos do funcionamento na natureza do princípio da seleção de parentesco. Os críticos, evidentemente, estão familiarizados com a existência difundida do cuidado com a prole,
Mas eles não entendem que este é um exemplo de seleção de parentesco tanto quanto é o altruísmo entre irmãos. Quando eles dizem que querem exemplos, querem dizer, na verdade, que querem exemplos que não sejam de cuidado com a prole. É verdade que tais exemplos são menos comuns. Sugeri algumas razões para explicar isto. Poderia ter me dado ao trabalho de mencionar exemplos de altruísmo fraterno. Há, de fato, vários deles. Mas não quero fazer isto porque significaria reforçar a ideia errônea, aceita, como vimos, por Wilson, de que a seleção de parentesco trata especificamente de relações diferentes daquelas entre pais a filhos. O motivo por este erro ter crescido é em grande parte histórico. A vantagem evolutiva do cuidado com a prole é tão óbvia que não precisamos esperar por Hamilton para nos chamar a atenção. Ela foi entendida desde Darwin, quando Hamilton demonstrou a equivalência genética de outras relações a seu significado evolutivo. Ele naturalmente teve que enfatizar estas outras relações. Ele tomou exemplos, em particular, de insetos sociais como formigas a abelhas, nos quais a relação entre irmãs é particularmente importante, como veremos num capítulo posterior. Até mesmo ouvi pessoas dizerem que pensavam que a teoria de Hamilton aplicava-se apenas aos insetos sociais. Se alguém não quiser admitir que o cuidado com a prole é um exemplo de seleção de parentes em ação, então será dele o encargo de formular uma teoria geral de seleção natural que preveja o altruísmo paterno, mas que não preveja altruísmo entre parentes colaterais. Acho que ele falhará.